Bilhões de pessoas em todo o mundo rezam orações memorizadas. Mas será que obtém respostas às suas orações? Obtém respostas às suas orações? As orações são apenas conversas conosco próprios? Ou existe um Deus real que responde às orações? Existem chaves e estratégias práticas para obter respostas às orações? Os discípulos de Jesus pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Isto está em Lucas 11, versículo 1. Jesus deu-lhes então o modelo de oração, ou o esboço da oração. Talvez a tenha memorizado e a repita muitas vezes, mas reza com sentido? Precisa de conhecer as 5 chaves para a oração respondida. Pode ter uma vida maravilhosa e abundante se seguir estas chaves da sua Bíblia. Fique atento. Saudações calorosas a todos os nossos amigos em todo o mundo. Milhões de pessoas sentem-se desamparadas e não sabem como obter a ajuda de que necessitam. Há uma fonte que pode dar-vos uma ajuda e um encorajamento poderosos. É o poder da oração. A Bíblia revela chaves simples e diretas para a oração respondida. Meus amigos, as vossas orações podem ser atendidas se seguirem as chaves e estratégias bíblicas. Em Efésios 3, versículo 15, diz que Deus é o Pai de quem toda a família no céu e na terra é nomeada. Jesus ensinou-nos a começar as nossas orações dirigindo-nos ao nosso Pai que está nos céus. O nosso Pai que está no céu ama-vos e vai ouvir as vossas orações e agir de acordo com elas, se seguirem as instruções da vossa Bíblia. Meus amigos, a vossa Bíblia dá-vos chaves promissoras e garantidas para a oração respondida. Vamos considerar apenas 5 importantes. A nossa primeira estratégia-chave para a oração respondida é procurar a vontade de Deus e não a sua própria. Se você tem sua Bíblia, vá para Atos, capítulo 13. O rei David foi chamado um homem segundo o coração de Deus. É uma honra muito grande. O rei Davi era alguém que Deus disse que faria a sua vontade. O apóstolo Paulo está falando sobre a história de Israel. Atos 13, versículo 22. E havendo Deus removido o rei Saul, levantou-lhes por rei a Davi, do qual também deu testemunho, dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ouve, e ele fará toda a minha vontade. Da descendência deste homem, de acordo com a promessa, Deus suscitou para Israel um Salvador, Jesus. Qual foi a principal característica que Deus viu em David? David era um homem que fazia de todo o coração a vontade de Deus. Por isso, a primeira estratégia para obter resposta à oração é procurar a vontade de Deus. Lembre-se da oração de esboço. Todos nós deveríamos rezar todos os dias. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É Mateus 6, versículo 10. Meus amigos, todos nós fazemos escolhas todos os dias. Por vezes, a nossa natureza humana impede-nos de fazer o que sabemos ser correto. Por isso temos de rezar para que Deus nos dê força para fazermos a sua vontade. Claro que, quando se trata de tomar decisões importantes, precisamos de conhecer todos os factos, obter conselhos sábios e rezar sobre o assunto. Talvez esteja a decidir sobre uma carreira ou um programa de formação profissional. Qual é que deve escolher? Talvez esteja envolvido numa relação amorosa, mas há algumas questões que o fazem hesitar em considerar o casamento com essa pessoa. Talvez esteja a ser persuadido por amigos a consumir drogas ilegais, a praticar sexo ilícito ou a seguir outras práticas pecaminosas. Talvez precise de decidir sobre a compra de uma casa ou de um apartamento. Peça a Deus que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para si. Observe a garantia do apóstolo João a respeito da oração respondida e de fazer a vontade de Deus. 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, seja qual for o nosso pedido, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sim, podem ter a confiança de que Deus está a ouvir as vossas orações se dedicarem a fazer a sua vontade. Meus amigos, quando procuram a vontade de Deus e não a vossa, Deus dar-vos-á grande paz de espírito e alegria. O rei David expressou a sua alegria por fazer a vontade de Deus. Salmo 40 e versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e as tuas leis no meu coração. Sim, era um prazer para David buscar a vontade de Deus. De facto, esta é a chave número 6 do nosso livro gratuito e inspirador, 12 chaves para uma oração respondida. Eis o que Roderick Meredith escreve nas páginas 10 e 11. Outra chave para uma oração bem-sucedida é ter a certeza absoluta de que,
tanto quanto possível, alinha a sua vontade e o seu pedido com a vontade de Deus. À medida que estuda zelosamente a Bíblia e se entrega a deixar Cristo viver dentro de si, a sua vontade substitui cada vez mais a sua. Isso afeta a forma como reza. Passa a compreender que Deus fez todos os homens e mulheres à sua imagem, que Ele chamará toda a humanidade à compreensão e ao arrependimento no seu tempo. Com isto em mente, não estará a rezar apenas para o seu próprio bem, mas também para o bem dos outros. Poderá então dizer sinceramente a Deus, como fez Jesus: não se faça a minha vontade, mas a tua. Está em Lucas 22, versículo 42. Meus amigos, procurar a vontade de Deus é uma das chaves mais importantes para a resposta à oração. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e as tuas leis no meu coração. Outra estratégia importante para a oração respondida é estudar a Bíblia diariamente. A Bíblia revela a mente de Deus e o caminho de Deus. Quanto mais estivermos em harmonia com o modo de vida de Deus, mais estaremos em harmonia com a vontade de Deus. A Bíblia dá numerosos exemplos da intervenção de Deus nas nações e nos indivíduos. Quando leres sobre a vida de Cristo, dos apóstolos e dos heróis e heroínas da Bíblia, a tua fé crescerá. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus vai aumentar a tua fé se estiveres a ler a tua Bíblia. Sim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pense nas vezes em que Deus resgatou o profeta Daniel da cova dos leões. Deus livrou os 3 hebreus da fornalha ardente. Deus resgatou toda a nação de Israel da escravidão no Egito e fê-la atravessar o Mar Vermelho. Um anjo tirou o apóstolo Pedro da prisão em Jerusalém. Isso está em Atos 12, versículos 5 a 11. Em Filipos, Deus libertou Paulo e Silas de uma prisão interna. Atos 16, versículo 24 a 40. Muitos foram curados milagrosamente quando a sombra do apóstolo Pedro passou sobre eles. Atos 5, versículos 14 a 16. Sim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meus amigos, muitos de vocês têm experimentado orações respondidas, e talvez alguns de vocês tenham experimentado curas milagrosas, com base nas promessas da vossa Bíblia. Precisam de ler a vossa Bíblia diariamente. Precisam de alimento espiritual todos os dias da vossa vida. No nosso inspirador livreto gratuito, 12 chaves para a oração respondida, a Dr. Meredith enfatiza esta chave para a oração respondida. Estudar a Bíblia. Para conhecer Deus, compreender a sua vontade e acreditar nas suas promessas, é necessário estudar regularmente a sua palavra inspirada de forma ordenada, tal como se estuda um livro de ciências ou um volume de história. Um bom lugar para começar é o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Leia-o devagar e com cuidado, observando o que Jesus realmente disse, prestando especial atenção aos muitos exemplos de orações respondidas. Isso é a partir da página 4. Meus amigos, apliquem esta estratégia para a oração respondida. Estudem a vossa Bíblia diariamente. Discutimos brevemente 2 estratégias para a oração respondida: buscar a vontade de Deus e estudar a Bíblia diariamente. Uma terceira estratégia, extremamente importante, é reivindicar as promessas de Deus. Alguns estudiosos estimam que há mais de 3.000 promessas na Bíblia. As palavras promessa, promessas e prometido ocorrem mais de 120 vezes na versão New King James do Novo Testamento. Uma das referências mais inspiradoras sobre as promessas de Deus está em 2 Pedro, o primeiro capítulo. Abram a vossa Bíblia na 2 Pedro 1 e no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, porque o seu divino poder, notai bem, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito grandes e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Meus amigos, leiam isso com atenção novamente. Deus deu a você e a mim promessas extremamente grandes e preciosas, e Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4 e versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus. Meus amigos, eu já reivindiquei essa promessa de Filipenses 4 e 19 muitas vezes, e Deus respondeu maravilhosamente. Você também pode reivindicar as promessas de Deus. Há tantas promessas na Bíblia, mas deixe-me compartilhar algumas delas com você.
Já as apresentamos em programas anteriores, mas estas são extremamente encorajadoras. Deus prometeu responder às nossas orações. Mateus 7, versículos 7 a 8. Ele prometeu satisfazer as nossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. Ele prometeu guiar as nossas vidas. Provérbios 3, versículos 5 a 6. Ele prometeu-nos uma vida longa, se honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Efésios 6, versículos 2 e 3. Prometeu-nos dar-nos os desejos do nosso coração, se nos deleitarmos nele. Salmo 37, versículos 4 e 5. Ele prometeu-nos paz de espírito. Filipenses 4, versículos 6 a 7. Ele prometeu-nos a capacidade de suportar as provações. 1 Coríntios 10, versículo 13. Ele prometeu-nos o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38 e Lucas 11, versículo 13. Prometeu-nos o dom do seu amor. Romanos 5, versículo 5. E ele nos prometeu a vida eterna. 1 João 2, versículo 25. Meus amigos, estudem estas promessas na vossa Bíblia. Lembrem-se a Deus que Ele vos deu estas promessas. Peçam a Deus, com fé, que cumpra estas promessas na vossa vida, e começarão a ter uma maior paz de espírito. Procure a vontade de Deus na sua vida, e estará a cumprir uma das chaves da oração respondida. Há muitas, muitas mais promessas na Bíblia para si, para a sua família e para todos os seres humanos na Terra. Talvez queira fazer a sua própria lista. Uma quarta estratégia para a oração atendida é seguir as instruções de Cristo. Já vimos o esboço de Cristo para a oração modelo, mas ele também nos deu tópicos importantes sobre os quais orar. Ele deu à sua igreja a responsabilidade de pregar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Deus está a chamar pessoas de todas as nações para responderem a essa mensagem. Jesus teve compaixão das pessoas do seu tempo. Mesmo agora, ele ainda tem compaixão por aqueles que respondem ao evangelho. Observe essa instrução em Mateus, capítulo 9, Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Mas quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Meus amigos, Jesus disse aos seus discípulos que orassem por mais trabalhadores para trabalhar na seara espiritual. Ainda hoje, há uma grande colheita espiritual. Deus quer mais trabalhadores, mais membros do corpo de Cristo, a Igreja de Deus, para servir as novas pessoas que Ele está a chamar em todo o mundo. Está a orar por mais trabalhadores para servirem na seara espiritual? Uma chave importante para responder à oração é seguir as instruções de Cristo. Cristo deu-nos outra instrução importante a seguir em Mateus, capítulo 19. Um jovem rico queria saber o que precisava de fazer para ganhar a vida eterna. Qual foi a resposta de Jesus? Mateus 19 e versículo 17. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus, de seguida, enunciou vários dos 10 mandamentos. O apóstolo João garante-nos que esta é a chave para a resposta à oração. 1 João 3, e versículo 22. E tudo o que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Sim, meus amigos, nós precisamos seguir as instruções de Cristo para guardar seus mandamentos. Abram a Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Pelo que mais Cristo nos instrui a orar, as profecias bíblicas predizem a grande tribulação que está por vir. Um dos principais sinais será a abominação da desolação, como Jesus aponta em Mateus 24, versículo 15. No versículo 20, ele diz-nos para rezarmos para escaparmos à grande tribulação, e para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Historicamente, os verdadeiros cristãos fugiram de Jerusalém antes da sua destruição em 70 d.C. Agora, no fim dos tempos, Jesus avisa-nos sobre este momento único em toda a história, chamado a Grande Tribulação. Em Lucas 21, versículo 36, promete proteção aos seus servos fiéis. Vigiai, pois, e orai sempre,
para que sejais havidos por dignos de escapar a todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqueles que estão atentos às notícias do mundo e aos acontecimentos proféticos saberão quando é a altura de fugir para um lugar de proteção. Mas Jesus diz-nos para estarmos preparados. Como? Rezando para que a nossa fuga não seja no inverno ou no sábado. Quem já passou por fortes tempestades de inverno sabe como é difícil viajar. E Cristo, que é o Senhor do sábado, como nos diz Marcos 2:28, instrui-nos a rezar para que o nosso voo não seja no sábado. Sim, Cristo espera que os seus servos observem o sábado do 7º dia. Não se esqueça de rezar para que o seu voo não seja no inverno ou no dia de sábado. A quarta estratégia para a oração respondida é seguir as instruções de Cristo. A quinta é orar pelos outros. Os seres humanos são muito egoístas e carnais. Conhecemos muitos que têm a atitude de dar ou receber nas suas orações, em vez da atitude de dar. O apóstolo Paulo citou Jesus com um dos princípios mais importantes para os cristãos em Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado de todas as maneiras, trabalhando assim, que deveis sustentar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Lembro-me de que, quando era pequeno, os meus pais me ensinaram a rezar pelos outros, especialmente pela nossa família. Lembro-me de quando era adolescente, rezar por uma tia que sofria de cancro. Reza principalmente por si próprio ou pelos outros? O apóstolo Tiago exorta-nos em Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo é muito útil. Repare-se que, ao rezarmos pelos outros, Deus espera que rezemos com fervor, que ponhamos o coração nas nossas orações. Jesus até nos diz para orarmos pelos nossos inimigos, em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu Filho sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Neste tempo do fim, vemos uma liderança cada vez pior em vários governos nacionais, mas ao mesmo tempo, Deus espera que oremos pelos nossos líderes. Em 1 Timóteo 2 e versículo 1, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e reverência. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, uma quinta estratégia para a oração respondida é orar pelos outros. A oração eficaz pode mudar a sua vida. O nosso Pai que está nos céus quer ouvir a sua oração. Jesus deixou isso claro em Mateus 7 e versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, procurem e encontrarão, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e quem procura encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual é o homem entre vós que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe as pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus amigos, o nosso Pai do céu ama-vos. Ele deu-vos autoridade através do nome de Jesus Cristo, para lhe darem a conhecer os vossos pedidos. Como um Pai amoroso, Deus promete dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Continue a rezar pelo verdadeiro Evangelho, para que seja pregado em todo o mundo. Aplique estas estratégias de oração e aproxime-se do seu Salvador e do seu Pai, que está nos céus. Obrigado por assistir. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, fazemos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Então, se você achou isso útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo. E se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito, 12 chaves para uma oração respondida. Basta clicar no link na descrição ou encomendar online em omundodeamanha.org. Até a próxima!